Olá, irmãos, uma boa noite. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo em seus corações. Estamos dando início ao nosso culto e eu estou com a visita muito joia de um pastor amigo meu. Eu tive o prazer de ser pastor dele. Hoje ele é pastor auxiliar na Igreja Batista Nova Vista, em Belo Horizonte, e coordenador administrativo financeiro da Convenção Batista Mineiro, pastor Washington. E ele vai dar uma palavra de saudação aos irmãos e fazer uma oração para iniciarmos o nosso culto. Seja bem-vindo, pastor Washington. Boa noite, querida igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com cada um de vocês. É um prazer estar aqui com cada um dos irmãos, é um prazer estar aqui visitando o pastor Evandro por uns dias nessa linda cidade. Vamos estar orando então para a gente começar o nosso culto? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor entregou a vida do teu Filho Jesus em nosso lugar. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado amor, graça, misericórdia, mesmo não merecendo nada disso. Nós te louvamos por tudo isso e nós te pedimos em especial por esse culto, que o Senhor fale em cada um de nossos corações, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a mensagem e principalmente a colocar ela em prática. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graça e paz, amados. Abraço.
verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. É meu prazer te adorar, Senhor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o amor. Meu Deus, meu Pai, agradeço a Deus por nos conceder, ó Pai, mais um dia de vida, ó Deus. Obrigada, Pai, por seu cuidado, ó Deus. Obrigada, Pai, por seu amor, ó Pai, por sua misericórdia, ó Pai, conosco, ó Deus. Meu Deus, eu quero te pedir, ó Pai, por sua igreja, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, cuidando, ó Pai, de cada irmão, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, nos dando força, ó Pai, para passarmos por esse momento tão difícil, ó Pai.
Que o Senhor, Pai, possa estar abençoando, Pai, cada família, Pai, da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor possa estar protegendo, ó Pai, e cuidando, Pai, em cada detalhe, Senhor. Deus, eu quero te pedir também, ó Pai, pelo mês da juventude, ó Deus. Que tudo o que for feito, ó Pai, que tudo o que foi planejado, ó Deus, seja, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada jovem, ó Deus. Que o Senhor possa também estar abençoando, ó Deus, a cada adolescente, ó Pai. E que a gente possa estar disposto, ó Pai, a trabalhar cada vez mais para o Teu reino, ó Deus. Que o Senhor, Pai, continue, ó Pai, cuidando, ó Pai, de nós, ó Deus, e de tudo que for feito, ó Pai. Que possamos alcançar muitos jovens, ó Deus, que possamos alcançar muitos irmãos, ó Deus, para a Tua casa, ó Pai, para o Teu reino, ó Deus. Obrigada, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na Tua igreja, ó Pai, e na vida de cada irmão, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor,
Olá, irmãos, uma boa noite. Glorificado seja Deus por esse momento de culto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 100 ou acompanhar a leitura que vai aparecer aí no rodapé do seu vídeo. Salmo número 100. Eu quero trazer uma reflexão, já que nós estamos encerrando o mês em que focamos no serviço a Deus, com uma mensagem sobre serviço. E o tema é servir a Deus com alegria. Está baseado no Salmo número 100. E ele diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade ela dura de geração em geração. Servir a Deus, isso é um privilégio, isso é algo excepcional. Nós não somos dignos de servir a Deus, de sermos colocados para fazer a obra de Deus, no reino de Deus, para a implantação do reino de Deus. A gente olha para Jesus, o servo de Deus perfeito, quanta capacidade Deus usou de maneira magnífica, e nós estamos ali, na mesma função de servir a Deus. Não precisamos morrer na cruz porque ele morreu, mas estamos aqui para a plantação e implantação dos valores do reino de Deus e do próprio reino de Deus aqui na terra. Portanto, fazemos isso com o nosso serviço, e servir a Deus é um privilégio. Não existe ninguém que não possa servir a Deus. Uns servem melhor, são mais eficazes, mais eficientes, mas todos devemos e podemos servir. Como entendermos isso? Servos melhores de Deus, como podemos chegar a esse patamar? E aí a gente entende que não existe um servo maior ou melhor, existem servos. Uns estão servindo mais, outros estão servindo menos, mas o Senhor olha a necessidade e a prontidão que temos em servi-lo. E aí eu quero, dentro desse texto de Salmo capítulo 100, a gente ver 4 coisas importantes sobre o servir a Deus. Eu e você fomos convocados para isso. Então a primeira coisa é que Deus quer que você sirva. Deus quer que você sirva. Quando Jesus Cristo morreu, ele convocou todos para que o servissem. Antes de morrer, ele disse para os seus discípulos, para os apóstolos: vão para Jerusalém, que de lá do alto vocês vão receber o Espírito Santo. E a gente entende que quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos de imediato o Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Ele passa a habitar em nós. E o Espírito Santo ele é proativo. O Espírito Santo ele produz em nós o servir, capacitando cada um de nós com um dom especial. Você foi capacitado com um dom, eu não sei qual, talvez você saiba ou venha a saber. Eu sei quais são os meus, os maiores, os menores, aqueles que eu posso alcançar e aqueles que eu nunca alcançarei, mas eu sei que eu coloco a serviço de Deus, como muitos irmãos que eu vejo servindo a Deus. A Bíblia diz lá em Atos assim, que o Espírito Santo vai descer sobre vós e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E fala que vai vir poder sobre vós. A palavra poder, no grego, no original da língua bíblica que foi escrito no Novo Testamento, é dínamos. Ou seja, é o mesmo poder de uma dinamite. É algo dinâmico. É algo que gera e produz energia. Por exemplo, a usina de Furnas aqui. A barragem ali, ela concentra toda a força da água que é represada para um dínamo, para uma bobina, para uma força,
um objeto, ou melhor, uma ferramenta que vai girando pela força da água e aquilo vai produzindo muita energia que ilumina muitas casas, produz eletricidade para abençoar muitas residências, indústrias e etc. Por causa de quê? Por causa da força que é projetada ali naquele dínamo. O Espírito Santo é esse, que canalizado o poder de Deus dentro de nós, produz energia espiritual para a gente agir, para a gente fazer, para plantarmos os valores do reino de Deus e sermos abençoados e tornarmos a vida de outras pessoas bênção. Deus quer isso. Deus quer que você, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, adulto, idoso, criança, sejamos servos de Deus, proativos, dinâmicos. A outra coisa importante que eu vejo nesse texto aqui é que você não é perfeito, pode produzir a perfeição. Alguns não trabalham, não agem porque tem gente melhor, ou eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. É lógico que nós não estamos prontos, irmãos. Você não foi terminado ainda. Nós não terminamos a nossa tarefa, por isso temos que nos aperfeiçoar, nos preparar, nos colocarmos à disposição, sermos úteis. E para sermos úteis temos que estar dispostos, disponíveis. A gente olha para a Bíblia, a gente vê Josué, quando ele foi convocado por Deus, ele falou assim: puxa vida, eu não sei falar. E aí o Senhor falou: eu vou botar a minha palavra na sua boca. Medo, muito medo. E aí Deus falou assim: ser forte, tem bom ânimo. Tendo ânimo, a gente vai longe. Tendo ânimo, as coisas vão acontecer e vão ser feitas. Porque unindo o Espírito Santo com a força de vontade do servo de Deus, imagina, Moisés era gago. Como alguém vai chegar diante do faraó, como alguém vai pregar a palavra, como alguém vai dirigir um povo se tem problema com fala? Mas Deus usou esse servo de Deus. Amós não era de uma linhagem profética. Ele diz assim: eu sou boiadeiro, plantador de sicômoros, alguém acostumado a mexer com a terra e com animais. E Deus foi lá e pescou aquele homem e disse assim: você vai ser profeta, você vai trazer a minha palavra. E Amós foi um grande homem de Deus, trazendo a palavra do Senhor. Deus, a Bíblia diz que ele pega as coisas sábias deste mundo e pega as loucas, e ele faz as loucas sobrepujarem as sábias. A sabedoria humana pouco vale diante de alguém pronto a servir a Deus com o que tem. Jeremias também não era de linguagem profética. E Deus foi lá e trouxe ele para a profecia. E olha que palavras maravilhosas existem no livro do profeta Jeremias. Quando Jesus veio, ele convocou homens para trabalhar junto com ele, aprenderem dele e depois continuarem a obra. Você já olhou a qualificação desses homens? Simples, indoutos, incultos, alguns poucos cultos, uns com a vida sem muita referência, e Jesus transforma, modifica, aperfeiçoa e envia, comanda. Esse é o Senhor Jesus que eu e você cremos, para quem eu e você trabalhamos. Aqueles homens que aos olhos humanos eram incapazes, incapacitados, fizeram o evangelho chegar até mim e a você nos dias de hoje. Que obra! Sabe o que é a capacidade de um mestre em pegar discípulos, pedra bruta, e torná-los em diamantes? É assim que Jesus Cristo faz. Você é uma obra do maior artista que existe, o Senhor Jesus. Você não é perfeito e a gente só pode ser aperfeiçoado nas mãos do artista. E é tão bom se deixar trabalhar, ser maleável, moldável. O Senhor molda em mim e você o que Ele quer para fazermos aquilo que precisa ser feito. Terceira coisa, por servir a Deus com alegria, é servi-lo com satisfação. Servir com satisfação. Nós fazemos bem quando fazemos com gosto, com vontade.
A palavra do salmista aqui, ó, servir a Deus com alegria, não é servir rindo, porque a gente sabe que o trabalho na obra de Deus, por muitas vezes, vai vir com choro. A própria Bíblia diz assim, olha, aquele que vem trazendo os seus molhos com lágrimas, voltará com os seus braços cheios, com feixes. É assim que Deus trabalha. E precisamos fazer com alegria. A palavra alegria significa prazer, satisfação. Servir a Deus com prazer. Servir a Deus com satisfação. Saber que vamos enfrentar peso, mas o peso nos aperfeiçoa. Trabalha em nós, para nós sermos mais fortes à frente. Não é assim a nossa natureza física? Quanto mais peso nós pegamos, mais forte nos tornaremos e maiores pesos poderemos pegar à frente. Quanto mais Deus nos capacita, mais Ele prepara para obras maiores. No pouco foste fiel, no muito te abençoarei, diz a palavra. Por isso eu convoco você a servir a Deus com alegria, com satisfação. Eu lembro que no começo do mês eu fiz, na primeira pregação, um desafio, para que você criasse, pensasse aí com a sua criatividade, algo para fazer para Deus em serviço a Ele durante a pandemia. 3 pessoas se apresentaram e estão fazendo. Olha, irmãos, resultados maravilhosos. 2 já podemos ver agora, o outro está por aí. Olha, uma irmã ligou para mim, mandou uma mensagem segunda-feira: pastor, Deus falou comigo que eu posso fazer isso, assim, assim. E eu disse: vai em frente, irmã, manda ver, trabalha para Deus. E vai trabalhar. E outros irmãos estão fazendo aí. E olha, o resultado é maravilhoso. É lógico que durante essa pandemia fica até meio difícil, porque a gente foi ensinado, doutrinado, se podemos dizer assim, treinado a fazer só na igreja. A igreja é o lugar onde nós aprendemos, enchemos nossas baterias, mas o campo é o mundo, diz a Bíblia. O coração humano é a terra onde nós devemos trabalhar, e esse coração humano está espalhado por aí, está em todos os lugares. Talvez você tenha na sua casa, na sua vizinhança, ao seu redor, lugar, oficina de trabalho, de serviço a Deus. Use a sua criatividade. Pois manda para mim: pastor, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, a coisa está acontecendo assim, está acontecendo desse jeito. Porque, meus irmãos, imagina cada pessoa com um dom diferente em cada lugar, e a igreja sendo capacitada com diversas funções, agindo para um bem comum, ganhar vidas para Jesus, fortalecê-las na fé, implantar o reino de Deus no coração das pessoas, fazê-las glorificarem a Deus. O serviço a Deus é isso. Primeiro, Deus quer que você sirva. Segundo, você não é perfeito, perfeita, mas Deus quer te usar. Terceiro, você deve servi-lo com satisfação. E em quarto, seu serviço deve ter como conclusão a glória de Deus. Vou repetir. Seu serviço deve ter como conclusão a glória de Deus. Vivemos para Deus, somos de Deus, para Ele iremos. Nosso serviço, nossas mãos, nosso trabalho tem que ter uma direção, é Deus. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, se não tiver a unção do poder de Deus, a bênção de Deus, será inócuo, sem efeito. Com o efeito de Deus agindo através de mim e de você, que bênção, que coisas alcançaremos. Dá para imaginar? Ontem eu assisti um vídeo de quando a igreja estava no templo antigo e voltando e indo para o templo novo. Construção, compra do terreno. Irmãos, me emocionei vendo aquilo. Como? E aí falou do quanto custou o terreno que a igreja está hoje. Eu pensei: é de Deus esse negócio? E os irmãos trabalhando, um aqui ajudando, outro lá, um com a ferramenta na mão, outro com um trator, outro carregando uma coisinha. Alguns irmãos já estão na glória, mas eu vi que todo mundo trabalhava ali para um só mestre, para um só Senhor, para Ele ser glorificado.
Isso é lindo, isso é bonito demais, irmãos. A gente vê Deus pegando as coisas loucas e fazendo elas se tornarem sabedoria. Deus sabe transformar as coisas e a gente precisa deixar nas mãos dele e se colocar nas mãos dele. Nós temos um texto que é base para o mês todo e eu quero lê-lo agora junto com os irmãos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim, olha: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Lembro de uma ovelha que eu tive, a irmã Ildete Santos, uma senhora, uma irmã abençoada. Não perdia culto, não faltava as programações da igreja, apesar da vida difícil, corrida, morava longe, tinha um fusquinha e ela vinha, ela e as duas filhas, para a igreja. O seu esposo teve um problema de saúde, crente, fiel ao Senhor Jesus, teve um problema na mente, um aneurisma, e ele teve algumas dificuldades, mas elas estavam sempre ali, sempre. E ela era alguém muito devotada assim a missões, evangelismo, trabalho na igreja, sempre pronta a ajudar. E um dia ela disse assim: pastor, eu quero tanto fazer mais, ajudar. Eu falei assim: irmã, a irmã já está fazendo. Ah, pastor, com a minha família, como que eu posso fazer? Depois de um culto, a filha dela me procurou e disse assim: pastor, Deus falou no meu coração, eu quero ser missionária e eu quero me preparar. Essa moça foi enviada ao Iber, estudou, se preparou. Depois de um tempo, a segunda filha dela disse: pastor, eu também tenho chamado, eu quero ir para missões. Sendo que a mãe dela, quando a primeira filha foi convocada por Deus, ela chegou chorando para mim e disse assim: pastor, eu sei como que é a luta, a vida de um missionário, eu oro pelos missionários, mas a minha filha, pastor... Eu falei: a irmã não quer servir a Deus e glorificar a Deus? A irmã está dando suas filhas para glorificar a Deus. Ela sofreu demais com a ideia de ter as filhas longe, mudar para longe dela. Irmãos, as filhas dela se prepararam, as duas hoje são missionárias e esposa de pastor, e moram perto da mãe. Deus abençoou a Nadirana e a Luciene. Elas são servas do Senhor Deus Altíssimo, trabalhando na igreja do Senhor Jesus, para a honra e glória desse Senhor. E a irmã Ildete Santos e o seu esposo são pais de missionários, sogros de pastor. Que bênção, irmãos! Servir a Deus com alegria dá um resultado magnífico na nossa vida. Experimente isso. Deus seja louvado através do seu viver. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, porque o Senhor nos escolheu um dia. Glorificado seja o teu nome em tudo. Por Jesus eu te peço, por cada um que ouve essa mensagem e se colocará à disposição do Senhor, agora e sempre. Amém.